Desde um compartimento para cadáveres dentro de um avião, até o fato de que a caixa preta não é preta. Hoje você vai descobrir algumas curiosidades sobre a aviação que você não fazia ideia. O que acontece se um avião for atingido por um raio? Na verdade, os aviões eles são preparados para tomarem um raio e vários raios, tanto que quando eles estão ali em voo, quanto quando eles estão no chão. Em média, cada avião é atingido por pelo menos uma vez ao ano por um raio nos Estados Unidos. Isso não muda absolutamente nada pra você e eu que estamos lá dentro. Não dá nem pra sentir. Esse aqui é extremamente interessante. Os pilotos, tanto o piloto quanto o copiloto, não podem comer a mesma refeição antes de entrar no voo. Porque se eles, comerem a mesma coisa, eles podem ser intoxicados juntos. E aí você imagina um cenário catastrófico. Os dois pilotos passando mal e ninguém pra pilotar o avião. Mas afinal, por que não tem paraquedas nos aviões? Ué, faria sentido, né? Se o avião resolver cair em algum momento, todo mundo coloca seu paraquedas, sua mochilinha e pula. O primeiro é que existe um treinamento que é necessário pra gente usar um paraquedas, principalmente em uma situação de emergência. E seria bem complicado os passageiros terem esse treinamento. E a segunda coisa é que os paraquedas são recursos muito pesados, ou seja, seria uma medida de segurança que faria com que as companhias aéreas tivessem que sacrificar muito espaço da cabine sem ter certeza de que de fato essa medida seria efetiva. Você sabia que os banheiros dos aviões podem ser abertos por fora? Obviamente, isso é só para casos de emergência, mas existe um truque escondido que permite sim você abrir ali a porta por fora. Então cuidado com as sessões no banheiro do avião por muito tempo. Alguém da tripulação pode ficar, de olho e abrir a porta a qualquer momento. A Singapore Airlines criou aviões com compartimentos específicos para guardar um corpo caso alguém morra durante o voo. O motivo disso foi que basicamente os aviões escolhidos estavam fazendo rotas de voo muito longas, de mais de 15 horas, e algumas inclusive que passavam por cima do oceano, sem muito jeito de pousar em nenhum lugar caso acontecesse. Ou seja, ao invés de deixar um cadáver no meio do voo ao lado de alguém, eles criaram essa bela alternativa. Esse recurso aí, ele foi descontinuado dos aviões, já que as chances disso de fato acontecer são muito baixas. Você sabia que tem um quarto secreto nos aviões? Em voos longos, os tripulantes têm um quarto secreto para descansar. Esses compartimentos que eles ficam escondidos em aviões grandes, como o Boeing 777, são super confortáveis e servem aí para garantir que os tripulantes estejam descansados e prontinhos para qualquer emergência. E esses quartos secretos também existem, claro, para os pilotos, mas aí um pouco mais na parte da frente do avião, porque o sono já se mostrou como um agravante na hora de decisões ruins sendo tomadas por pilotos em alguma situação de emergência. E afinal, por que o avião precisa estar tão alto para voar, a mais até de 10.000 metros de altura? Quanto mais alto, menos denso é o ar, e isso significa menos resistência e mais eficiência. Voando mais alto, o avião consegue economizar combustível e voar um pouco mais rápido até. Os aviões comerciais, por exemplo, eles não ultrapassam ali os 12.000 metros de altitude. Os aviões, nessa altitude, eles correm menos risco de sofrer turbulência, já que a formação das nuvens e da chuva costuma ocorrer mais próximo ali da superfície. O vento, ele pode fazer o seu voo chegar mais rápido? O impacto do vento contrário e favorável em um avião pode ser significativo, e ele pode afetar simplesmente o seu desempenho de decolagem e pouso, o consumo de combustível e duração do voo. Ou seja, se o vento está indo na mesma direção que seu avião está indo, isso faz com que ele consuma ali menos combustível e que chegue talvez até mais rápido. E você já parou para pensar se o avião tem buzina? Sim, os aviões têm buzina. E não é para buzinar no ar, né? Então imagina a cena assim, voando o avião, ele vê outro avião. E aí, mané, como você tá? Não, gente, não é assim que funciona, tá bom? Essa buzina, na verdade, ela tem uma utilidade muito interessante. Ela é para ser usada em solo, na comunicação entre os pilotos e o pessoal da manutenção. Você quer saber como é o som? Escuta aí. O piloto
tem uma algema com ele. Os tripulantes, eles inclusive podem estar carregando algemas a bordo, não só o piloto. Mas calma, eles não estão prontos para prender passageiros aleatoriamente a qualquer momento. Essas algemas, elas são usadas em situações completamente extremas de segurança, como para conter um passageiro muito violento ou em casos bem raros de distúrbios no voo. Isso parece ser uma regra que é utilizada sim por algumas empresas de aviação, mas não todas. Sabe as máscaras de oxigênio que vão descer ali para você caso alguma despressurização aconteça? Elas não levam oxigênio. Para levar oxigênio nos tubos, por exemplo, de ar comprimido, como os mergulhadores usam, ia ser extremamente pesado. Então, o que acontece é que quando você puxa a máscara, ela simplesmente cria ali uma reação química que tem como o resultado o oxigênio. É uma reação que inclui clorato de sódio, ferro, peróxido de bário e perclorato de potássio. Na hora que colocar a máscara, você sentir um cheirinho de queimado, é normal, porque acabou de acontecer a reação química. Falando em máscara, você sabia que as máscaras dos pilotos e tripulantes, elas são diferentes das dos passageiros? Pois é. As deles, elas podem durar mais tempo que a dos passageiros, que duram ali cerca de 15 minutinhos. Agora, você sabia que pousar na água é pior do que pousar na terra? Isso, claro, dependendo do modelo da aeronave, das circunstâncias, etc. De qualquer maneira, a água pode sim ser meio traiçoeira, causando ali danos sérios ao avião no impacto. E, claro, a parte mais complicada sobre a água, demora muito para chegar ajuda. E, enquanto a ajuda chega, o avião afunda. Então a água realmente é um pouco complicado. Se você já andou de avião, você já ouviu a frase fecha a mesa e coloca a poltrona na posição vertical. Não é por implicância, frescura, nada disso. Na verdade, isso pode evitar ferimentos graves em caso de emergência. Uma mesa aberta, por exemplo, pode machucar suas pernas ou até te prender no assento. A poltrona reclinada faz com que a sua cabeça percorra mais distância em um impacto. Então, se você tá um pouco mais para trás, você vai percorrer tudo isso aqui até bater em alguma coisa. Agora, olha que interessante. Você sabia que em alguns voos dos Estados Unidos, agentes secretos voam neles só pra ficar de olho? Se a estimativa do New York Times estiver correta, há cerca de 6% de chance de um voo doméstico dos Estados Unidos ter um agente federal a bordo. É claro, né? Os agentes federais, eles estarão ali muito mais propensos a ir em voos que são considerados de alto risco, como voos internacionais e de países para países ali de risco. Agora, falando um pouco sobre os pneus dos aviões, você sabia que eles são completamente diferente dos carros? Os pneus dos aviões, eles são reforçados com materiais fortes e flexíveis. Um desses materiais é um plástico super mega forte chamado Kevlar. Os pneus de aviões, eles têm algumas tiras especiais nas ranhuras que ajudam a descarregar a eletricidade estática. E isso é super importante, porque se a eletricidade acumulasse na decolagem ou no pouso, podia rolar ali uma faísca, e assim, faísca, combustível, avião, tudo isso junto, não é uma boa combinação. Então, melhor que isso aí funcione mesmo. E outra coisa, você sabia que os pneus, eles são enchidos ali com nitrogênio? Porque o nitrogênio, ele não é inflamável, diferente do oxigênio. Agora, vamos combinar? A comida do avião é tão ruim, sempre parece meio sem graça, sem tempero. Pois é, mas e se eu te falar que não é só culpa da comida? A umidade dentro do avião é extremamente baixa, geralmente mais baixa do que 10%. E essa umidade, dessa forma, faz com que os nossos sentidos fiquem muito bagunçados, principalmente o olfato e o paladar. Da próxima vez, então, talvez não seja o prato que tá sem sal, é só o avião mesmo. E afinal, a famosa caixa preta, ela não é preta, elas são na verdade laranjas. E justamente para facilitar a localização em um caso de acidente. Então você imagina encontrar um ponto preto no meio de um monte de fuligem ou encontrar um ponto laranja vibrante. É muito mais fácil. Tem que ser laranja mesmo. Elas ficam normalmente na parte de trás do avião, porque essa é a área que teoricamente sofre menos danos em uma colisão. Então, se um dia você já se perguntou por que você nunca viu uma caixa preta, agora você sabe
como procurar. Realmente, a aviação tem umas coisas que, cara, eu não fazia absolutamente nenhuma ideia. Mas e aí, qual dessas você ainda não sabia? Quero saber nos comentários. E não esquece de seguir aqui o canal, se inscrever, deixar o like nesse vídeo pra gente trazer mais vídeos incríveis como esse. Espero você na próxima e tchau!